mesa Ótimo. para ser convocada agora. Pois eu quero, então, agradecer a presença de todos e dar por encerrada essa sessão, que foi brilhante sobre todos os aspectos. Obrigado. Está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos. E gostaríamos que todos continuassem, se possível, né, para quem for possível, porque nós estamos agora iniciando a última atividade da tarde de hoje. É um simpósio denominado Acadêmico Tomás de Araújo Correia. E eu vou compor a mesa. A mesa é composta pelo presidente acadêmico João Martins de Souza Torres, o acadêmico João Martins é membro titular da cadeira da Academia Cearense de Medicina, cadeira número 17, professor de cirurgia cardiovascular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, mestre em cirurgia pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, membro titular da Academia Cearense de Médicos Escritores, membro titular e presidente de honra da Academia Ipuense de Letras, Ciências e Arte. Diz ele que esse é o maior título dele, esse último que eu falei. Dito isso, eu quero convocar para a mesa o acadêmico Francisco Monteiro de Castro Júnior. O acadêmico Francisco Monteiro é membro titular da Academia Cearense de Medicina, ocupando a cadeira número 14, é mestre em cirurgia pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, professor de cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, diretor clínico do Hospital São Carlos, em Fortaleza, Ceará, membro titular e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Lia! E eu queria pedir aos que estão com o microfone ligado, por favor, desliguem, deixem apenas com os palestrantes, apenas com os componentes da mesa. E assim sendo, eu passo a palavra para o acadêmico João Martins conduzir a sessão. Então, quase boa tarde, boa noite, uma boa tardinha a todos. Eu me sinto, obviamente, honrado por ter a presidência desse encontro, até porque esse momento é dedicado ao Dr. Tomás de Araújo Correia, que é um membro honorário da academia, que morreu recentemente. Ele nasceu em 1923, morreu em 2020, em abril. Ele viveu 97 anos e 4 meses e morreu lúcido até o último momento. Um homem de grande religião, grande espiritualidade, e viveu 72 anos de ação médica no Ipu e arredores. Então, merece todo o nosso respeito. Convocaria agora para falar a doutora Eveline Santana Girão. Eu recebi aqui o currículo dela, que são 5 itens. Residência em clínica médica no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da UFC e de doenças infecciosas e parasitárias no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. 2. Mestrado em doenças infecciosas e parasitárias no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, também da USP. 3. Mestrado e doutoranda em andamento em doenças infecciosas e parasitárias na Faculdade de Medicina, também USP. Coordenadora da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, CCIH, do Hospital São José. 5. Infectologista da CCIH, do Serviço de Infectologia do Hospital Walter Cantídio, UFC, e do Hospital Regional da Unimed. Esses são 5. Considero falha essa lista de títulos dela, porque a mais importante não consta aqui. Ela é filha do Dr. Eduilton Girão.
juntamente com o grande Dr. Ian Rabelo, eles são os 2 primeiros apóstolos. Apóstolo é aquele mensageiro à distância. É o sentido etimológico da palavra. E o doutor Irã e o doutor Eduilton vêm se sacrificando para convencer que era preciso ter respeito aos pequenos, isto é, aos germes. Então, é com isto que eu passo a palavra a essa jovem, que já conheço, para que ela, no tempo devido de 30 minutos, faça a sua exposição. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Muito bem. Obrigada. E conseguem visualizar o slide? Melhor ainda. Bom, boa tarde. Eu queria agradecer imensamente o convite feito pelo Dr. Vladimir, presidente da academia, pelo professor Janedson, vice-presidente e coordenador aí do comitê, comissão científica, e agradecer a todos pela presença, e dizer que é uma honra muito grande estar aqui nesse evento brilhante, conseguir participar, assistir a maioria das aulas hoje, eu acho de parabéns, e dizer que eu tenho uma profunda admiração pela Academia Cearense de Medicina, tenho acompanhado à distância as atividades aí pelo papai, são todos, dizer a felicidade de rever os professores e os mestres, doutor João Martins, né, tanta gente aí que foi tão importante para a nossa formação. Bom, então, esse tema que me foi pedido para falar hoje, o objetivo é tentar falar um pouco sobre o impacto do uso de antimicrobianos e o uso de altas doses de corticoide da multiresistência microbiana, que é um drama, né, na verdade, que é um problema grave que nós, infectologistas, principalmente os controladores de infecção hospitalar, estamos vivenciando, já vivenciávamos antes da Covid, mas agora... Ótimo. Por favor, se der algum problema, o senhor me avisa, doutor João. Tá certo. Falhou? Falhou? Agora está legal. Falhou, mas retornou ao normal. Falhar de novo, o senhor me fala. E a gente está vivenciando esse aumento de infecções hospitalares e esse aumento de bactérias, infecções por bactérias multiresistentes nessa população internada de pacientes com Covid. Deixa eu ver aqui se eu consigo passar. Pronto, não tem um conflito de interesses. Bom, então inicio falando um pouco do impacto da infecção pelo SARS-CoV-2 no paciente, principalmente na via aérea, né, superior, inferior. Os vírus, todos os vírus, sabe-se que eles exercem, os vírus respiratórios... Está havendo problema agora. Está falhando? Está havendo problema, congelou aí. A imagem ou congelou a voz? Nós não a estamos ouvindo. Eu sugiro ao acadêmico João Martins que se acostume com esses pequenos saltos da imagem ou do som, porque isso é próprio dessa nossa vida virtual, sem sustos. Mas, às vezes, se der, o senhor me avisa. Bom, então, o SARS-CoV, ele tem uma interação direta no pneumócito, né? No alvéolo, ele interage, ele provoca uma resposta imunológica que compromete a imunidade inata. A presença do vírus, ele estimula o aumento da adesão, o crescimento e a disseminação bacteriana, e essa presença do vírus no alvéolo, ele revela receptores bacterianos, medeia a ligação e aumenta uma resposta inflamatória local que favorece a co-infecção por outros patógenos, sejam eles bactérias ou fungos. Então, sabe-se que as infecções virais, elas são um fator de risco para a infecção bacteriana ou fúngica secundária. Nas epidemias prévias de influenza, principalmente a pandemia de H1N1 em 2009, observou-se um aumento de mortalidade por pneumonia bacteriana secundária, né? Alguns relatos mostram que até 20% dos pacientes
infectados por H1N1 evoluíam com pneumonia bacteriana associada principalmente por pneumococo. Na pandemia atual, né, da Covid-19, assim, a real importância disso vem sendo aprimorada e vem sendo descoberta. Os estudos epidemiológicos iniciais eram séries de casos, relatos, mas hoje, após 1 ano e meio de pandemia, nós temos uma literatura e alguns artigos mais robustos que demonstram, e que eu vou tentar falar agora de qual é realmente a taxa de co-infecção e de infecção bacteriana secundária nesses pacientes. Então, sabe-se que o paciente infectado pelo SARS-CoV-2, ele tem um risco, ele pode estar concomitantemente infectado com outros vírus. Há publicações várias, chinesas, americanas, de co-infecção por influenza, H1N1, micoplasma, outros vírus respiratórios, por infecções bacterianas e fungos. E quais são os principais patógenos relatados e descritos nesses trabalhos? Então, na admissão, na apresentação desse paciente, durante a internação, quando ele chega para internar, e a maioria dos trabalhos são feitos com pacientes internados, que são os casos mais graves, a maioria desses pacientes co-infectados com germes mais comuns de pneumonias bacterianas da comunidade, Streptococcus pneumoniae, hemófilos, legionela e alguns rinovírus, influenza, adenovírus. E ao longo da internação, alguns desses pacientes desenvolvem superinfecção bacteriana associada. E aí entram os gram-negativos, multiresistentes, pseudomonas, acinetobacter, serrácea, e um aumento de infecções por cândidas, por fungos, principalmente por cândida. Então, qual é o risco de infecção secundária no paciente com COVID? Então, a gente sabe que aquele paciente internado, crítico, principalmente aquele de UTI, ele tem um risco, e com COVID, um risco muito maior de desenvolver infecção bacteriana ou fúngica. E isso é motivado por uma série de fatores, altas doses de corticoide, uso de imunomoduladores já falados aqui, antagonista de IL-6, o tocilizumab, imunoglobulina, e principalmente o uso de múltiplos dispositivos invasivos, catéter central, intubação, sonda, o próprio ECMO, que o professor Marcelo Alcântara falou, né, existe uma invasão muito grande e um risco de infecção secundária. No ano passado, quando a pandemia começou, as primeiras recomendações, como não sabia-se muito, não tinha essa evidência, a doença nova, a recomendação era que todo doente com COVID que precisasse de internação, que chegasse com hipoxemia e internasse, principalmente aquele de UTI, a recomendação dos protocolos era iniciar antibiótico concomitantemente, porque existiria um possível risco muito grande de infecção bacteriana secundária. E isso vem sendo feito ao longo desse 1 ano e meio. No entanto, a literatura vem mostrando que talvez não seja necessário. E aqui alguns trabalhos, eu trouxe só os mais robustos, isso é, as revisões sistemáticas, as meta-análises, que mostram qual é a taxa de co-infecção bacteriana no paciente com COVID. Então, esse primeiro trabalho publicado ano passado, ele avaliou vários estudos, selecionou 806 pacientes, e ele avaliou uma taxa de co-infecção bacteriana apenas de 8%. No entanto, 72% desses pacientes fizeram uso de antibiótico. Então, desses 806, só 8% teve uma infecção bacteriana comprovada microbiologicamente. Essa outra meta-análise, que é desse ano, de março de 2021, já avalia 49 estudos, 3.633 pacientes. E desses 3.000, só 16 deles tinham pneumonia bacteriana comprovada, associada, né, da internação, e só 6% infecção fúngica. Aqui ele inclui também não só na internação, mas durante a evolução, infecção na admissão e ao longo do internamento. Então, esse 16%, esse 6%, é infecção em qualquer momento, ou da internação ou da alta. E esses pacientes que desenvolveram essas infecções, a grande maioria eram infecções após 10 dias de admissão no hospital, então a maioria era infecção hospitalar, principalmente por pseudomonas, Klebsiella e Staphylococcus aureus. No entanto, 60% a 100% deles fez uso de antibiótico. Essa outra meta-análise, que avalia 24 estudos com 3.338,
identificou que apenas 3,5% dos pacientes tinham co-infecção bacteriana na admissão e 14% desenvolviam infecção bacteriana secundária. No entanto, 70%, 72% fez uso de antimicrobianos. E esse estudo é um estudo americano de 1.705 pacientes hospitalizados em 38 hospitais de Michigan. Ele identificou apenas 3,5% de infecção bacteriana na admissão. E um dado importante que ele fala que o uso da procalcitonina, principalmente a procalcitonina negativa, tem um valor preditivo negativo altíssimo e é uma ferramenta útil para diagnóstico para diferenciar, porque na prática a gente vê que é muito difícil realmente. E realmente a gente entende, a gente faz, eu faço, avalio, examino pacientes e estou mais ou menos, faço CCH, mas dou muito parecer e vejo os pacientes. Realmente o paciente interna e é difícil você diferenciar pela tomografia, tem áreas de condensação, às vezes o paciente já chega com leucocitose porque usou corticoide em casa, é um doente crítico. Então é difícil muitas vezes dar-se o diagnóstico de infecção bacteriana num paciente com o pulmão muito comprometido por COVID, porque as alterações clínicas e radiológicas e laboratoriais são superpostas. Então, e agora saindo um pouco da co-infecção e entrando para a infecção hospitalar, hoje denominada infecção relacionada à assistência à saúde, as IRAS. Então, qual é a chance desse paciente com COVID desenvolver infecção relacionada à assistência à saúde? Ainda são poucos estudos publicados, e existe uma grande diferença na interpretação das definições e na confirmação das culturas dessa infecção. Então, muitas vezes, lembrar que um aspirado traqueal positivo, a gente sabe que esses pacientes com COVID existe uma dificuldade de realização de broncoscopia, de lavado, então, na maioria das vezes se faz um aspirado. Então, a positividade de um aspirado traqueal, ele pode denominar apenas uma colonização e não infecção. Às vezes, as hemoculturas, com a presença de estafilocoagulase negativo, que é uma bactéria de pele também, contaminante de pele, pode determinar só contaminação da coleta. E existe uma grande dificuldade de diagnóstico de pneumonia associada à ventilação mecânica nesse paciente, porque muitas vezes é difícil, porque o critério clássico de pneumonia associada à ventilação mecânica, o paciente tem que ter um novo infiltrado. Só que um pulmão branco com SARA, como aquele que o doutor Marcelo Alcântara mostrou, é difícil, ele já é muito acometido. Então, às vezes, o paciente não faz um novo infiltrado e cresce uma bactéria no sangue, ele tem secreção purulenta, então até é difícil dar o diagnóstico. Por isso que a Anvisa resolveu agora, recentemente em março, revisitar e estabelecer critérios específicos de pneumonia associada à ventilação mecânica em pacientes com COVID, para diminuir a nossa subnotificação e aprimorar mais os critérios clínicos e laboratoriais nesses casos e melhorar a notificação das nossas taxas. Os trabalhos não são muitos, são poucos trabalhos que avaliam a predição e o risco de infecções associadas à assistência à saúde em pacientes com COVID. Então, por exemplo, esse trabalho que foi feito em um hospital da Geórgia, nos Estados Unidos, ano passado, ele avaliou 1.565 pacientes com COVID. E aqui o objetivo dele é avaliar infecções hospitalares. E delas, desses pacientes, apenas 3,7 desenvolveram infecção hospitalar, a grande maioria por gram-negativos. E quando ele faz uma análise multivariada, os únicos 2 fatores de risco que tiveram significância estatística foi o uso de corticoide e o uso do tocilizumab. Então, aqui mostra que aqueles pacientes que usaram que usaram corticoide e usaram tocilizumab comparados com os que não usaram, tiveram uma chance maior de desenvolver infecção hospitalar, o que é o mais lógico, é um paciente que fica mais imunossuprimido e com um risco maior pela imunossupressão avançada, selecionar bactérias e ter um risco de bactéria multiresistente e bactérias hospitalares. Agora, o que é interessante é que esses pacientes que desenvolveram infecção hospitalar, o tempo médio para a infecção, da internação à infecção, foi em torno de 14, 13, 10, 20. Então, lembrar que essas infecções, elas não são precoces, elas ocorrem geralmente após a segunda semana. E lembrar também que a COVID, como já foi falado muito bem pelas outras palestras, é uma doença bifásica, onde a gente tem a fase inicial, primeira semana de viremia,
E a partir da segunda, terceira semana, uma resposta inflamatória intensa que muitas vezes cursa com febre. Então, geralmente o paciente interna no 12º dia, que é a época que ele mais complica, e às vezes ele tem uma febre no 15º dia, e ele tem leucocitose porque ele já usava corticoide, e às vezes essa febre é uma febre da reação inflamatória. E aí o médico, o intensivista, o pneumo, o clínico se angustia, e o doente é grave, porque tem uma hipóxia, porque está entubado, e às vezes inicia um antibiótico de largo espectro precoce, e muitas vezes aqueles manifestações de leucocitose, de febre, muitas vezes são do próprio vírus. Por isso que a gente tem que tentar ter essa cautela e esse balanço e esse cuidado no uso de antimicrobianos, principalmente de amplo espectro, logo muito precoces. Aqui é um dado brasileiro, acho que é um dos poucos dados brasileiros, esse estudo ele não está publicado, ele foi me autorizado pela doutora Ana Paula Matos Portos, que é infectologista, fez residência comigo lá na USP e agora voltou para o Ceará agora, depois de muitos anos, está no Leonardo da Vinci. Não está no Leonardo, no Hospital de Messejana, na CCH. E ela coordenou esse estudo multicêntrico para avaliar qual a taxa de infecção hospitalar nos pacientes com Covid, comparando com os pacientes pré-Covid. Então, ele avaliou 21 hospitais brasileiros, de 3 regiões, e nós colaboramos com dados do Hospital da Unimed, do Hospital São José e do Hospital Walter Cantídio, e onde ele avalia, ela compara a taxa de infecção abril e junho de 2019, onde não existia pandemia, com abril a junho de 2020, no período pandêmico. Foram 5.994 pacientes em 21 hospitais brasileiros. E quando ela compara esses dois períodos, as UTIs comparando-se com si mesmas, a gente mandou os dados, né, coletados retrospectivamente de 2019 e 2020, observou-se que houve um aumento significativo aqui com o P008, de aumento de infecção de corrente sanguínea associada a catéter, principalmente nos hospitais públicos. Inicialmente, quando a Covid começou e todo mundo começou a se paramentar muito, e usar muito álcool gel, e usar muita máscara, nós, infectologistas controladores, começamos a pensar, acho que as nossas taxas de infecção agora vão diminuir, porque as pessoas realmente vão higienizar mais as mãos, o que estão realmente higienizando, e usando mais equipamentos de proteção. Só que o que a gente vem observando ao longo principalmente na terapia intensiva, no doente crítico, é que muitas vezes o uso do EPI, principalmente o uso da luva, ele vem substituindo a higiene das mãos. E muitas vezes o profissional, com vários fatores, com esse excesso de trabalho, com às vezes escassez de equipamentos de proteção, que aconteceu na primeira onda, felizmente aqui no Ceará a gente não está mais na primeira onda, em março, junho, julho, tanto nos hospitais públicos e privados, houve uma dificuldade de aquisição de luva, de máscara, de avental. Então, teve que haver uma certa racionalização. Então, muitas vezes, o profissional da UTI se paramenta e vai com aquela mesma luva tocando em vários doentes, sem trocar a luva, sem higienizar as mãos. Ou, às vezes, ele usa 2 luvas e tira uma, coloca uma com uma segunda pele e esquece, acha-se que está protegido com o uso da luva e acaba aquela luva sendo fonte, aquela mão, são fonte carreadora de infecção. Quando ela comparou as taxas de pneumonia associada à ventilação, não houve, de uma forma geral, aumento, mas nos hospitais privados, sim, o P foi de 0,03, então houve um aumento de pneumonia hospitalar nos hospitais privados. E aí, quando ela vai comparar os agentes, será que os agentes de infecção mudaram? No período pré-pandêmico, comparando com o pandêmico, houve um aumento de cândidas, e isso a gente tem observado. Então, muito mais infecções de corrente sanguínea, hemoculturas positivas com cândida, do que antes se via na época pré-pandemia. E isso está muito relacionado ao grau de extrema imunossupressão desses pacientes que usam muito antibiótico, que usam muito corticoide, né? O paciente já começa, e foi falado muito seriamente hoje, esse uso precoce, inadvertido de corticoide. Quando ele interna, aí que ele precisa usar uso de altíssimas doses, às vezes doses muito mais elevadas do que o preconizado pela literatura, uso dos imunomoduladores, o tocilizumab, com aumento do risco de infecções oportunistas e cândidas, uma delas, e aumento de enterococos também. Em relação à pneumonia, não houve diferença. Então, durante a pandemia,
Nós, infectologistas e controladores de infecção, e as pessoas que trabalham com CCH, estamos vivendo um desafio enorme, né? E muitas angústias, porque houve um impacto muito grande da Covid na prevenção das IRAs, das infecções relacionadas à assistência à saúde. Primeiro que houve uma sobrecarga de tudo, tudo foi voltado para as infecções pelo Covid, né? Então, na verdade, a gente se depara com falta de leitos, com falta de respirador, com falta de material para intubação, com sobrecarga de pacientes e escassez de profissionais, então, e contratação de profissionais novos, tanto no hospital público que eu trabalho, como nos públicos que eu trabalho, como no hospital privado, aumentou-se, dobrou-se, triplicou-se o número de UTIs, com necessidade de contratação de novos profissionais que muitas vezes nunca nem tinham trabalhado em UTI. Então, a necessidade, então a CCH ficou sobrecarregada, porque muitas das CCHs têm que notificar os casos de Covid. Então, enquanto a CCH notificava a Covid, não conseguia mais notificar as infecções hospitalares. Redução da vigilância, do treinamento, os próprios profissionais também menos preocupados em aderir às medidas de prevenção de pneumonia, de infecção de corrente sanguínea, essa sobrecarga, esse estresse. Então, isso tudo contribuiu para o aumento das infecções hospitalares. E aqui falando um uso exacerbado de antimicrobianos, né? Então, nós temos vários gráficos, aquelas curvas A, que são aquelas curvas de gestores, né, de consumo das medicações de maior custo do hospital. Os antibióticos, eles vêm ocupando a primeira, segunda lugar, e houve um aumento imenso do consumo de antimicrobianos comparando a época pré-pandemia da pandemia, porque são um aumento do número de UTIs, de leitos de UTI, pacientes muito graves e com uso exagerado de antimicrobianos, como viu o mundo todo. Essa aqui é uma publicação americana de 5.538 pacientes, onde viu-se que 80% dos pacientes já entram com antibiótico na admissão e 96% ao longo. E desses, apenas 33% tinham uma infecção, uma pneumonia confirmada comunitária e 14% infecção urinária. Então, a grande maioria dos pacientes, eles que usam antibióticos, na verdade, talvez não precisassem, a taxa de confirmação é pequena. Então, alguns trabalhos mostrando o impacto da Covid na resistência microbiana, então, o uso exagerado de antimicrobianos, né, a diminuição, aumento da transmissão cruzada entre pacientes e outros, e um tratamento subótimo e a necessidade de tratar as infecções hospitalares. Esse trabalho aqui da Itália é interessante, um trabalho com 554 leitos, incluindo 14 de UTI. Isso aqui mostra, em azul, está meio clarinho, é o número de pacientes colonizados com CRE, que são aquelas enterobactérias resistentes a carbapenêmicos, que a mais comum é a KPC, que são aquelas Klebsiellas altamente resistentes. Então, a taxa de colonização, aqui ele vê até fevereiro, daqui para trás, até fevereiro de 2020, e após março e abril, olha, tanto a taxa de pacientes colonizados com bactérias multiresistentes, essa CRE, que era a enterobactéria resistente a carbapenêmico, principalmente naquele paciente pronado. Aqui é só para ilustrar, eu trouxe o perfil epidemiológico dos agentes de infecção hospitalar do Hospital Regional da Unimed, onde eu trabalho na CCH, e aqui um dado alarmante. No ano de 2020, as cândidas foram o quarto agente de infecção de corrente sanguínea. E nas agentes de infecções, pneumonias hospitalares, muitas pseudomonas, estenotrofomonas. A estenotrofomonas foi o nosso segundo agente de pneumonia. Por que tantas estenotrofomonas? Porque as estenotrofomonas são resistentes intrinsecamente à polimixina. E com o aumento das enterobactérias resistentes a carbapenêmico, que são os KPCs, as CREs, houve um aumento exacerbado do uso de polimixina. E aí, quando se destrói uma flora sensível, as cepas intrinsecamente resistentes sobrevivem e multiplicam-se. Então, muitas infecções por bactérias inclusive mais resistentes e mais difíceis de tratar. Aqui é o nosso perfil de resistência, só 50% das nossas pseudomonas respondem a meronem e a imipenem. Infelizmente, essa é uma realidade não do Hospital da Unimed, mas de todos os hospitais públicos e privados do Ceará e da maioria do Brasil. Nossas Klebsiellas, só em torno de 60% respondem a carbapenêmicos, que eram até há pouco tempo nossa droga
né, mais potente de escolha para a infecção hospitalar. Os acinetobacters, a imensa maioria resistente a carbapenêmicos, com a necessidade de uso da polimixina e desses antimicrobianos mais modernos. Então, infelizmente, diante de tudo isso, hoje a gente vive a era pós-antibiótica. Toda semana eu me deparo, eu e todos os colegas, não só infectologistas, mas os clínicos que acompanham pacientes internados, com culturas dessa forma. Aqui a gente tem, aqui é daqui de março, um lavado traqueal, um paciente com Covid no ECMO grave, com uma infecção por serrácea resistente a todos os antimicrobianos. Aqui é um caso, isso aqui eu peguei culturas tanto do Hospital Unimed, como do São José, do Hospital das Clínicas. Aqui é uma hemocultura de um paciente com Covid, também de agora, com um Acinetobacter resistente a tudo. A gente voltou para a era pré-Fleming, antes da descoberta da penicilina. Ah, mas a gente tem as drogas novas, a gente tem a ceftazidina, a avibactam, que é o Torgena, a gente tem o Zerbaxa, né, que é a ceftazidina, a avibactam, e o Zerbaxa e o Torgena, e a gente, mesmo essas drogas novas, aqui ele não foi testado, porque não existe um teste no método automatizado, mas a gente tem visto, infelizmente, cada vez mais cepas resistentes, inclusive aos novos antimicrobianos lançados há 2, 3 anos atrás. Então, nessa situação, o que a gente faz? A gente começa a associar antimicrobianos resistentes, com uma tentativa de um sinergismo in vitro, no entanto, a maioria desses pacientes vão a óbito. Uma situação realmente muito grave, e isso principalmente nesses pacientes crônicos, em ECMO, muito graves, que já fizeram uso de vários antimicrobianos. Aqui eu trouxe só para ilustrar um surto de Acinetobacter do Japão, onde foi comprovado por biologia molecular que a fonte era luvas, transmissão de Acinetobacter através de luvas. E aí, diante disso tudo, além das bactérias resistentes, a gente tem se deparado com a escassez dos insumos. Então, não é só o oxigênio que está faltando, não é só o sedativo, mas os antimicrobianos. Aqui são comunicados de vários laboratórios, e a gente, infelizmente, está vivendo hoje, no SUS e no hospital privado, a falta dessas antipolimixina, que é a droga mais utilizada para Multi-R, e do Torgena, que é a ceftazidina avibactam, que é a droga para tratamento de última linha, é a última droga para tratar bactérias, esses enterobactérias multiresistentes, e que, por uso excessivo no Brasil e no mundo, está acontecendo um desabastecimento. Então, às vezes, é uma situação dramática do paciente estar com uma bacteremia, né, uma hemocultura como aquelas, e eu não ter as drogas que são únicas disponíveis para tratamento. E só para finalizar, lembrar que a gente tem também uma taxa crescente de infecções por Cândida em Covid, vários trabalhos, e aí alertar para a Cândida auris, que já vem sido descrita, é uma subespécie, é uma espécie de Cândida que é resistente a muita anfotericina, a fluconazol, a voriconazol, então ela é pan-resistente, que já vem sendo descrita em pacientes com Covid, e que a Anvisa já anotou alerta, e que com o uso elevado de antibióticos, a gente sabe que isso seleciona infecções fúngicas, e o uso exacerbado de antifúngicos, principalmente de forma empírica, seleciona essas cândidas resistentes. E a aspergilose, que era uma infecção por fungo filamentoso muito típica de pacientes oncohematológicos, pacientes transplantados, muito imunossuprimidos, e que vem sendo cada vez mais descrita em pacientes com Covid. O ator foi falado, Paulo Gustavo, diante de várias intercorrências, teve uma aspergilose pulmonar, que é uma infecção gravíssima, difícil de tratar e difícil de diagnosticar no Covid, porque a manifestação não é clássica, como a gente estava acostumado a ver no paciente oncohematológico, com necessidade de importante a testagem da galactomanana no sangue, no lavado, e estudos específicos, sempre lembrar naqueles casos graves, com nódulos, ou esses pacientes mais crônicos, com uso de muito antibiótico, muito corticoide, pacientes que já são tardios.
Aqui eu só queria deixar, para terminar, isso aqui é um site, Open Critical Care, estou terminando. Tem vários guidelines pela chancela do New England, e ele faz uma revisão, ele faz um compilado de tudo que está saindo, porque todo dia saem muitos trabalhos, e ele revisa e ele coloca mais ou menos o que deve ser feito pela medicina baseada em evidência, o que não é inconclusivo e o que não tem indicação, como a ivermectina, a hidroxicloroquina, e aqui especificamente na nossa aula, a azitromicina, que não tem efeito nenhum contra o Covid. Então, a Organização Mundial de Saúde, o NIH, o IDSA recomenda o não uso, assim como o uso empírico de antibióticos em pacientes não graves. Só para concluir, a prevenção é o mais importante, higiene das mãos, uso racional de antimicrobianos, monitorar as bactérias multiresistentes, e eu queria só pedir a permissão aqui para fazer essa homenagem que o doutor João Martins já falou, né? Assim, é tão difícil a gente fazer, ainda hoje, né? Tão difícil a gente sensibilizar os colegas para a importância da CCH. E aí eu queria aqui falar do doutor Edilton Girão, doutor Irã Rabelo, né? Doutor Edilton Girão montou a primeira CCH do estado do Ceará em 1978, e desde então ele vem incansavelmente falando da importância da higiene das mãos, porque hoje, infelizmente, muitos pacientes COVID estão morrendo de bactérias multiresistentes. O paciente sai, está melhor, está entubando, pega uma bacteremia por aquelas e morre. E só para terminar, convidar todos aqui para a live, agora às 20 horas, do nosso lançamento do livro do Coletivo Rebento, que eu faço parte com um grupo de médicos. É um grupo que está comemorando um ano das atividades. Nós temos realizado uma série de atividades em defesa da ciência, da vacinação, do isolamento social, do uso de máscaras, e tentando combater aí essas fake news, esse negacionismo e esse uso indiscriminado de medicações que são comprovadamente ineficazes. Obrigada. Obrigado, Eveline. No caso meu, em relação a Eveline, eu tenho conflito de interesse, né? Porque gosto muito do pai dela e da família dela. Foi muito boa a sua aula. Nós vamos deixar acontecer a segunda participação para, no final, um eventual debate de quem estiver